Pablo Marçal, o não coach, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que pretende implementar um cinturão de teleféricos nas comunidades de São Paulo e ainda prega um turismo gourmetizado. Marçal já propôs, inclusive, um prédio de 1 quilômetro de altura, agora teleférico. Qual será a próxima, né, que ele vai propor aí para São Paulo como pré-candidato? A construção de um rio artificial do Minhocão, será? Não sei. Vamos ver agora com o Plantando Meteoro com a Daiane. Ai, minha gente. Pablo Marçal participou de uma sabatina, tem uma outra proposta bem curiosa, a gente vai discutir agora com a Day Oliveira. Day, prédio de 1 quilômetro, teleférico, por favor. É isso, né? O Pablo Marçal, eu tô dando risada, mas eu não li de desespero, gente, porque a única coisa que a gente pode pensar quando fala do Pablo Marçal ele é megalomaníaco, não tem como não ser, sabe? É muito nessa linha, uma linha de brincadeiras que, na verdade, vai que cola e ficam sérias, e que vai que acontece que alguém queira patrocinar e financiar, e ele vai lá e faz, né? Isso, logicamente, pensando numa eleição. Mas é muito nessa linha. Eu tenho certeza que o Pablo Marçal, ele pode até entender de muitos assuntos, ele tem um enriquecimento na área que ele trabalha, que ele produz, que é alto, então ele pode realmente entender sobre, sei lá, ganhar dinheiro, sobre cobrar em palestras para que faz, pode saber de muita coisa. Mas sobre mobilidade urbana, sobre arquitetura, sobre vivência urbana, é extremamente complicado. Tanto que esse poste vai ter um clube do fim, que é com o próprio Marçal, então já estou avisando aqui, fiquem até o final, porque vale super a pena, né? De início ali na entrevista, o Marçal ele já começa, a pergunta foi direcionada ao bilhete, né, o pagamento, a liberação, né, do pagamento de passagem ao passe livre, é bem específico ao passe livre. E o Marçal, ele dá uma enrolada, que ele não é a favor, mas que não é a favor, mas vamos deixar o povo decidir. Olha, se tiver dinheiro nos cofres, não tem problema, mas se não tiver dinheiro, ele foi muito nessa linha de deixa o povo decidir, né? Vulgo plebiscito, mas sem se aprofundar muito no assunto. E, posteriormente, foi só ladeira abaixo, inclusive pensando numa lógica de trazer um turismo com glamour para as comunidades de São Paulo. Então, você gourmetizar a favela. É literalmente uma coisa, inclusive, que acontece um pouco no Rio de Janeiro, como aconteceu no Alemão, aconteceu na Rocinha, de ter excursões para conhecer a favela, sabe? É extremamente uma estratégia absurda, mas não é uma estratégia nova. O Marçal está requentando coisas e ideias aí que já aconteceram no Brasil. Mas vamos assistir esse primeiro trecho aí que o Marçal fala, né, do passe livre e vai para os teleféricos, que é maravilhoso. De ônibus, por exemplo. O prefeito Ricardo Nunes foi lá, estabeleceu a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Sou a favor do povo. Iniciativa privada... Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar para o povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descanso. Como? Fazendo uma pesquisa, claro, tudo é perguntando para eles. A gente pode criar tanto... Não, mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são os representantes do povo, né? Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades, nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privada, para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo ela é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário... Pô... Tá de sacanagem.
falar assim, Isso, né? tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter eu vou perguntar ou revogar? ao povo. Não, imagina eu falar que vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar uma conta. Mas não está, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. Peraí, que a gente já tem alguma coisa muito interessante para questionar para a nação, antes da gente pensar a segunda parte. Acho que a gente passaria aqui uns 10 cortes só falando de cada minuto do que o Marçal realmente, né, quis dizer ou disse com essas frases, com essas afirmações. Primeiro, que para mim é extremamente complicado que um gestor entre, né, busque uma gestão municipal falando em plebiscito para absolutamente tudo. Né? Não só para a tarifa de ônibus, né, que é uma tarifa de liberação, estudantes, pessoas idosas não paguem a passagem, aquele valor da passagem de ônibus, então aí temos um ponto, mas também, aí então quer dizer que se quiser mudar o nome de uma praça, vai haver um plebiscito? Será que o Pablo Marçal tem noção do quanto custa, o valor do custo de um plebiscito? Um plebiscito não é algo barato, a consulta pública não é algo barato, você contrata uma empresa, você abre uma licitação, você contrata uma empresa, você paga os custos daquela empresa, você ainda tem que verificar a forma que essa empresa vai atuar, né, a metodologia, para realmente atingir a população específica que vai votar naquele plebiscito. Não é pouca coisa, gente, não é simples, não é um caminho assim, vai ser feito em 24 horas, então talvez não seja o caminho mais adequado para se fazer em tudo. Sou a favor do plebiscito? Sou, mas, por exemplo, volta e meia no Congresso a gente tem plebiscitos que não são respeitados, inclusive, né? Tem a consulta pública sobre essa lei 1904 que falava sobre a punição para vítimas de violência sexual. Houve um plebiscito, houve uma consulta pública, que a população foi totalmente ignorada para aquela criação. Outro ponto é a obra público-privada, porque o Pablo Marçal fala como se você não tivesse dinheiro público na obra. Vamos fazer os bondinhos, os teleféricos, mas não vai ter dinheiro público, é obra público-privada. Obra público-privada, o nome já disse. Tem um investimento, um capital que é público. E muitas vezes a administração é pública, mas também existe capital privado, né? Muitas vezes aquela administração é privada, mas a público-privada é justamente porque a obra é pública também. E existe dinheiro do Estado também, existe uma licitação, existe todo um processo de contratação para aquilo. E o Estado, neste caso, por mais que ele terceirize a administração de um meio de transporte, ele legalmente ele ainda é coautor ali, ele tem coparticipação em gestão naquele processo ali de transporte. Então, ele não pode simplesmente dizer, olha, o bonde hoje não está funcionando, não tem nada a ver com isso, sabe? Entre em contato lá com a empresa, que eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que funciona. Então, essa lógica de Pablo Marçal para a gestão pública não funciona. Essa lógica é uma lógica empresarial, uma lógica de gestão privada. Então, a gente já entende que ele não tem experiência, não só por não ter tido cargo, como ele não tem conhecimento, ou ele passa essa impressão, ou ele finge não ter conhecimento sobre o que é administração pública, o que é extremamente complicado, né? E uma vez ou outra vez aqui no chat, alguém comentando assim, não, mas é só deixar o Pablo Marçal lá que, sei lá, né, que ele é esquecido sozinho. Gente, quem não tem conhecimento sobre a função como funcionam os processos públicos, pode realmente acreditar que o Pablo Marçal sabe o que está falando, porque ele fala com a propriedade que ele sabe o que ele está falando. Né? Que se eu não conhecesse absolutamente, poxa, é tão fácil fazer um bondinho. Olha, eu quero agora que Salvador também tem um bondinho. A gente já tem o elevador Lacerda, tá tudo certo. Mas olha, eu quero que Salvador tenha agora vários bondinhos aqui. A gente vai começar a gourmetizar a favela, colocar de ponto alto para ponto baixo, sabe? É muito fácil fazer, a empresa privada assume tudo, tá tudo certo. A prefeitura tem apenas que assinar os papéis, é só isso. Não é assim. É extremamente perigoso, inclusive o pensamento dele. E observe que ele não responde sobre a lógica de não pagamento da tarifa de ônibus, que para ele está tudo certo. E aí ele vai falar sobre, por exemplo, como a pessoa, né, que mora fora dos centros comerciais, que ela se desloca, ela perde qualidade de vida, que é um ponto, sim, que tem que ser discutido. Mas a lógica dele para se resolver isso
construir pontos de empreendedorismo dentro das comunidades. Ou seja, se você é pobre, mora em comunidade, você não precisa sair da comunidade para nada. O ideal é que você fique ali, recluso no seu mundinho, sabe? Quase um isolamento, quase um subbairro, tipo aquele cine estadunidense, Distrito 13, que a gente pega as pessoas pobres, né, e mantém ali nos seus condomínios, nos seus bairros, reclusas, quase uma lógica de cativeiro, sabe? É isso que ele vai falar agora. Vamos lá, Lúcia. Seria o teleférico o novo aerotrem? O partido é o mesmo. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade um país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente Isso eu concordo. precisa descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter oficina de costura. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodário ao Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar a CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Pablo, você... Agora, esse que a Dai trouxe é muito real, né? A gente espera ali uma solução para transporte, para que a vida das pessoas seja mais fácil, que não precisa ficar 2 horas dentro de um transporte, perfeito. Só que ele não traz a solução. A solução dele é manter as pessoas onde elas estão. Ao que parece. Exatamente. E é isso. Eu às vezes também eu fiquei nessa, eu me odeio porque eu concordo com o Marçal. Não é minimamente aceitável você ficar 2 horas no transporte de ida e mais 2 horas no transporte de volta. Eu falo isso também porque já passei alguns anos na minha vida nessa dinâmica aí. Isso não é saudável. Você não tem qualidade de vida, você, né, os índices, inclusive estudos já mostram que os índices de estresse, de burnout, de outras doenças, né, que podem ser desenvolvidas justamente por causa dessa rotina estressante e dessa falta de qualidade de vida. Se você acorda 4 horas da manhã para estar às 6, 7 no seu trabalho, você vai trabalhar até às 17, 18 horas e demora mais 2 horas para chegar em casa, você chega em casa às 20 horas para dormir, para acordar de novo às 4 horas da manhã, que vida você tem? E é, infelizmente, a rotina de muitos trabalhadores brasileiros, sabe? Então, nisso, sim, a gente tem que concordar com o Marçal, mas observe como ele coloca no meio de algo que é muito irreal, que são os teleféricos, a realidade da população, mas ele também não dá uma solução que não seja manter essas pessoas fora dos centros comerciais. Então, assim, ela só pode trabalhar nas suas comunidades, e aí ele fala centro de empreendedorismo, como se, desde o período pós-abolição, as pessoas pobres e pretas, indígenas desse país, não sobrevivessem por conta própria, justamente com suas dinâmicas de empreendedorismo que a gente chama de se virar, de corre, que é o dia a dia da maioria da população brasileira, né? Então, ele tem essa linha, que é uma linha muito absurda, muito bizarra, e nisso eu concordo com a Tabata Amaral quando ela diz, bora voltar a ser coach, porque às vezes funciona para algumas pessoas, né? Essa lógica motivacional. Tem gente que gosta, eu gosto muito desse motivacional, mas tem gente que gosta do... se você não está rico ainda, porque você dorme 6 horas por dia, você precisa dormir 2 ou não dormir. Tem gente que gosta disso, é doentio, mas tem gente que gosta disso, sabe? Então, o Marçal, ele é muito nessa linha e ele não tem nada a agregar politicamente, ele mostra que ele não tem preparo político. Então, a gente precisa, neste momento, até isso. A Marçal fez até a gente concordar com algumas ideias da Tabata Amaral. Olha só o que o Marçal fez. Difícil, né? A Dai preparou pra gente o Clube do Fim, que é a continuação, que tem uma parte dessa sabatina aí específica. Então, vou chamar a vinheta, olha lá. Ela é ótima.
Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro e você, por uma colaboração simbólica, pode participar do nosso clube de membros. Lá você recebe áudio do nosso time, pode mandar áudio também, interage com a gente, recebe também conteúdo exclusivo e antecipado. Tem coisa que sai lá antes de sair para o público em geral. Além disso, a gente faz uma curadoria de conteúdo especial. Às vezes é um conteúdo impactante, às vezes é um conteúdo engraçado, às vezes é um conteúdo fofinho, às vezes é um conteúdo de arte. E hoje a Dai trouxe pra gente um conteúdo curioso. Vou chamar assim, tá, Dai? Vamos lá, vamos assistir? Vamos. Em São Paulo, você mora em Alphaville, né? Não, moro em São Paulo, Jardim Europa. Você não tá mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, mas eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Sim. Ah, tá. Agora, Tem cobertura perto do Congonhas também, que eu uso bastante. O cara tem tudo, né? Ele mora em todos os lugares. E tu entendeu? E é isso, né? Ele tem muito dinheiro, ele tem casa em vários lugares, ele tem a cobertura, etc e tal. Ele anda em comunidade com segurança, mas ele anda nas comunidades. Gente, o Paulo Marçal, ele é isso aí, sabe? Aquele termo fanfarrão, sabe? Tropa de elite. É bem engraçado isso, hein? Muito bem. Obrigado, Dai, pela sua participação e esse Clube do Fim curioso. Antes de você ir embora, deixa eu te convidar para participar aqui do nosso novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe. A gente tem ali vídeo ensaios, a gente tem react, um pouco de cultura dos anos 90. E olha só, a gente fala sobre história, filosofia, cultura, o que mais que a gente fala? A gente fala sobre muita coisa legal lá. Inclusive, é algo que a gente já fazia no começo do canal do Meteoro. E agora a gente está resgatando isso lá para a TV Cringe. Eu te convido para se inscrever se você quiser. Tá aqui embaixo, ó, TV Cringe Brasil, @TV Cringe Brasil. Lá no YouTube tem conteúdo novo, tem conteúdo pronto para chegar também, né? Então você já pode se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Grande abraço, até a próxima.